A melhor forma de ficar bom em inglês é praticando com consistência e foco, utilizando os materiais certos e da maneira correta. Isso pode parecer meio óbvio, só que na verdade muita gente não sabe como praticar inglês da maneira correta ou não sabe onde buscar materiais grátis que sejam bons para a prática. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Let's go? Ressaltando que esse vídeo é na verdade a parte 2 da nossa série Estudar Inglês Sozinho. Eu criei esse vídeo para que ele possa ser assistido de maneira independente. Ou seja, você não precisa necessariamente ter visto a parte 1 para entender. Mas na parte 1, cujo link está na descrição, a gente fala sobre os fundamentos e os passos iniciais de quem está começando a aprender inglês desde o início. Se você é um aluno totalmente iniciante ou só se interessou, vai lá dar uma conferida antes de continuar. E como foi falado lá naquele vídeo, aqui a gente vai tratar dos estágios 3, se aprofundando no reading e no listening, 4, comentários e dicas sobre speaking e writing, e o estágio 5, que é colocando tudo isso em prática. E para isso é importante que todos os conteúdos que eu enumerei para estudo na parte 1, ou seja, todos esses aí que estão aparecendo aqui na tela, sejam muito bem consolidados e que você tenha ao menos uma compreensão básica dos fundamentos do idioma. Mas enfim, essa parte do nosso processo vai ser sobre vencer a barreira do comodismo na hora de sair do básico em direção ao intermediário ou avançado do inglês. Avançar no estudo e na proficiência do idioma exige intencionalidade. Assim como em qualquer outra coisa que a gente queira melhorar na vida, a gente tem que querer melhorar. E temos que buscar fazer isso também. Se você só deixar as coisas acontecerem naturalmente, elas não vão pra frente, infelizmente. Então agora vamos falar justamente sobre se aprofundar no reading e no listening. Vamos imaginar o aprendizado do inglês como uma linha reta, onde numa ponta nós temos o básico e na outra o avançado, por assim dizer. E você com certeza se encontra em algum lugar dessa linha. E se você está assistindo esse vídeo, eu chuto que seja mais pro início dela do que pro fim. Talvez mais ou menos por aqui. Bom, então quando se trata de tentar melhorar e de consumir materiais em inglês, a maioria das pessoas não faz absolutamente nada. Mas tem outras pessoas que até veem conteúdo no idioma, mas só coisas com as quais estão 100% confortáveis. Pense então, por exemplo, em uma pessoa que até escuta músicas internacionais, mas sempre daquele mesmo artista que ela já conhece. Ou alguém que assiste filmes e séries em inglês com legenda em português, mas nem presta muita atenção na linguagem que está sendo usada ali. Essa pessoa está consumindo conteúdo na zona do entretenimento, que fica atrás de você. O que não é problema nenhum. Mas se você faz isso, você também não está aprendendo muita coisa, não está avançando. E de maneira inversa, às vezes dá a louca em algumas pessoas e elas resolvem que elas não estão praticando inglês o suficiente e que elas precisam se desafiar com uma coisa extremamente difícil. E aí você resolve que você vai ler um artigo científico, sei lá. E o que acontece nesse caso? Você não entende 90% daquilo que você está lendo e você fica frustrado. E essa é a zona de frustração, onde os materiais estão muito acima da sua capacidade e se você tentar consumi-los, só vai ter problemas. Então, se você quer mesmo avançar em inglês com consistência, a gente tem que se concentrar a buscar materiais de estudo e de consumo que estejam em uma zona muito específica da nossa barrinha, que eu chamo de zona do crescimento ou de desafio. E ela fica aqui. Ou seja, são coisas que estão no nosso nível de habilidade ou um pouquinho acima, de forma que constituem um desafio e uma possibilidade de crescimento, mas sem ser algo impossível. E assim como na parte 1 dessa série, eu vou dar algumas sugestões de materiais, recursos, vídeos, sites, etc., que você pode utilizar no seu aperfeiçoamento de inglês, mas no fim das contas vai sempre caber a você achar a sua própria zona de crescimento e desafio, e julgar se o material está very difficult, very easy or just right. A maneira mais fácil de começar a progredir no nosso Reading and Listening Comprehension é ir aumentando o nível das coisas que você consome. Na parte 1, eu dei algumas sugestões de recursos que você pode usar para praticar, como o News in Levels, o Podcasts in English e os podcasts do British Council. Também sugeri buscar diálogos e conversações no YouTube, principalmente para quem está só começando. Todas essas são ótimas opções para a gente começar a avançar na nossa compreensão de inglês, pois elas já têm mecanismos de aumento de dificuldade. News in Levels tem a opção de ler as notícias nos níveis 2 e 3. Os podcasts possuem opções de podcasts mais avançados, e você também pode aumentar a dificuldade buscando temas mais complexos ou ouvindo os áudios sem ler a transcrição, por exemplo, caso você estivesse fazendo isso antes. Além disso, se você julgar que você já está preparado, uma boa ideia é começar a consumir conteúdos que sejam produzidos em inglês sobre assuntos que você já gosta. Porque os recursos que eu passei até então, eles são mais voltados para estudantes de inglês mesmo. Mas você pode também passar a integrar recursos autênticos no seu dia a dia. Ou seja, materiais produzidos por falantes de inglês para falantes de inglês, sobre os mais variados assuntos. Então, se você gosta muito de música, comece a ouvir mais músicas em inglês. Se é fã de esportes, siga canais, páginas, sites que produzem conteúdo sobre os esportes que você gosta, e assim por diante. E para quem curte música, um site que eu gosto bastante é o Lyrics Training. Lá você pode ouvir músicas com a transcrição da letra, ao mesmo tempo que faz exercícios nos quais você precisa preencher lacunas na letra com as palavras da música. Muito bom!
Também recomendo o TED Talks para quem quiser um contato muito variado com falantes de inglês discutindo uma infinidade de tópicos diferentes. Ele reúne palestras, pequenas, médias e grandes, de falantes nativos e não nativos, sobre tópicos geralmente referentes à ciência, atualidades, política, geografia e quase qualquer outra coisa. Também é possível acionar legendas em português ou em inglês e baixar o app para o celular para ouvir quando quiser. Mas enfim, algumas observações importantes sobre esse estágio. Lembre-se que tudo que falamos nessa série é cumulativo. Não é porque estamos no estágio 3 que precisamos negligenciar as coisas que a gente viu nos estágios passados. Você pode e talvez deva continuar a ver videoaulas, fazer exercícios para preencher lacunas no conhecimento e reforçar conteúdos já aprendidos. 2. A nossa ideia aqui é ir adicionando conteúdo, vocabulário e gramática ao seu repertório do inglês aos poucos. Não caia no erro de tentar abraçar o mundo ou de tentar entender 100% do idioma muito rapidamente. Por exemplo, você não precisa entender 100% de um texto ou 100% de um áudio para aproveitar aquele conteúdo. E você não precisa também querer decorar 1000 termos novos de vocabulário todo dia ou toda semana. O mais importante é ir com calma e consistência, fazer um trabalho de revisão correto para que você consiga consolidar e fixar os conteúdos aprendidos. A gente vai falar melhor sobre essa questão da revisão lá na parte 5, porque ela é muito importante. 3. É você que vai ter que julgar se algum conteúdo parece adequado para você ou não, e fazer mudanças caso necessário. Ouvir alguma música do Coldplay vai ser mais fácil do que ouvir Eminem, por exemplo. Assistir Friends sem legenda ou com legenda em inglês vai ser muito mais tranquilo do que assistir Peaky Blinders. Lembre-se sempre da zona de crescimento e tenta se manter mais ou menos nela. Depois que você já estiver mais encaminhado nesse estágio e já tiver uma rotina de prática consistente de reading e listening, pode ser que surja uma pergunta. E o speaking e o writing, hein? Como que a gente pode praticar a fala e a escrita? Bom, aqui a gente vai ter que entrar no nosso estágio 4, comentários e dicas sobre speaking e writing. As nossas habilidades produtivas, o speaking e o writing, são um pouquinho diferentes das receptivas, reading e listening, conforme a gente viu lá na parte 1. É possível fazer muito progresso com as receptivas, mesmo estando sozinho. Com as produtivas, nem tanto assim. E é de certa forma até um pouco perigoso, eu diria, buscar praticar elas 100% sozinho. Mas por quê? Pense aqui, para a gente ficar bom em alguma coisa, são precisas algumas coisas. Por exemplo, prática, constância e feedback. Feedback é o que a gente recebe de volta depois da nossa prática. É o que nos diz o que estamos fazendo errado e o que a gente tem que melhorar. Reading e listening já tem um feedback embutido, você não precisa fazer nada. O feedback é a sua própria capacidade de entender ou não algum conteúdo. Mas agora, o speaking e o writing eles são um pouquinho diferentes nesse aspecto. Imagina, por exemplo, que você resolva escrever um texto para praticar o seu writing. Tá. Mas quem que vai te dar um feedback sobre aquele texto? Quem que vai te dizer se ele está bom, se ele está errado ou não? Você não tem como dar um feedback para você mesmo e corrigir os seus próprios erros e ver quais vícios de linguagem você usou no seu texto. Porque caso você soubesse quais são esses erros, você não teria cometido eles para começar. Dá para entender o que eu tô querendo dizer? E é por isso que, idealmente, a gente precisa de alguém mais qualificado do que a gente para dar palpite sobre o nosso speaking e o nosso writing. Senão, a gente pode começar a perpetuar vícios de linguagem e a gente pode fossilizar alguns erros que depois ficam muito difíceis de corrigir. Dito isso, existe uma coisa que você pode fazer para melhorar o seu speaking especificamente e que, na verdade, eu recomendo muito, que é se gravar falando inglês. E você pode começar a fazer isso de maneira muito básica, falando sobre assuntos básicos, como, por exemplo, se apresentar, falar sobre a sua rotina, sobre os seus interesses, hobbies, enfim. E aí, com o tempo, você pode passar a falar sobre assuntos mais variados e mais complexos. A ideia aqui é que, gravando assim mesmo, você tem como dar feedback para si mesmo sobre a sua fala. Isso porque quando a gente assiste a nossa própria fala em terceira pessoa, a gente é capaz de perceber vícios de linguagem ou erros de gramática de vocabulário que a gente não percebe quando a gente está falando. É realmente uma dica muito legal para você praticar o seu speaking. Uma outra ideia que muitos alunos meus já usaram e falaram que gostaram é você escrever frases para praticar os conteúdos gramaticais e vocabulário visto anteriormente. Isso funciona porque muita gente diz que aprende melhor aplicando na prática, através da escrita, os conteúdos já vistos. Por exemplo, escrevendo 5 frases com o verbo to be, ou 5 frases utilizando uma palavra nova que você aprendeu aquele dia. Mas enfim, no fim das contas, caso você venha precisar realmente melhorar a sua produção no inglês, ou seja, a sua produção oral e escrita, talvez seja uma boa ideia você investir em aulas de alguma maneira. Não precisa ser um curso de idioma necessariamente, pode ser um professor particular também ou alguma coisa do tipo. But now, let's go to our final stage, o estágio 5, colocando tudo isso em prática. E eu vou contar um segredo para vocês, esse aqui é o estágio mais importante de todos. E é também onde, infelizmente, a maioria das pessoas que estão vendo essa série vão empacar. O quê? Você acha que eu tô sendo muito pessimista ou dramático? Não, infelizmente eu tô sendo só realista. O fato é que 90% das pessoas simplesmente para na hora de realmente colocar as coisas em prática. Pense em todas as coisas que a gente viu nessa série aqui. Ter que pesquisar materiais, ter que montar um roteiro de estudo e estudar constantemente.
quebrar a cabeça para entender termos novos e assistir videoaulas, enfim, tudo isso é muito difícil de fazer. Por que você acha que com a quantidade de recursos grátis e ótimos que a gente tem para aprender um idioma, ainda seja uma minoria de brasileiros que realmente entende inglês? É porque é uma coisa trabalhosa pra caramba de se fazer. Mas enfim, se você quiser fazer parte dessa minoria diferenciada de pessoas que realmente vai fazer alguma coisa, eu vou te explicar exatamente o que você tem que fazer aqui. E a primeira coisa que você tem que levar em conta é: você precisa estudar todos os dias, de 10 a 20 minutos. Tenha em mente que constância é mais importante que a intensidade quando se trata de criar uma rotina de estudos em inglês. E estudar 15 minutos diários é muito melhor do que 1 hora por semana. Então, a prioridade número 1 é: separe um tempo do seu dia que vai ser o seu tempo para você estudar e praticar inglês. 20 minutinhos depois do almoço, 15 minutos de manhã, enfim. Não importa que horário seja, defina aquele período para você. Tá bom, mas o que é que você vai fazer nesses períodos? Bom, a gente vai montar um roteirinho de estudos que te permita incluir todas as coisas que a gente viu aqui nesse passo a passo, de uma maneira que você consiga aplicar e estudar elas na prática. Existem inúmeras formas da gente fazer isso, eu vou só dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você tenha começado a estudar agora. Então, o seu cronograma pode ser algo mais ou menos assim. Dia 1, assistir uma videoaula no YouTube e fazer uns exercícios de prática na internet. Dia 2, continuar a videoaula, escrever frases básicas para praticar os conteúdos de gramática e vocabulário. Dia 3, ler e estudar 2 notícias no News in Levels e anotar o vocabulário novo e gramática nova. Dia 4, ouvir um podcast e praticar com a transcrição e sem a transcrição. E dia 5, revisão de tudo que foi visto na semana. E esse último dia é muito importante. Eu incluiria o dia de revisão em qualquer roteiro de estudos de inglês, mesmo que os outros dias sejam bem diferentes. É nele que você vai consolidar os conteúdos aprendidos ao longo da semana ou semanas, e verificar se realmente aprendeu alguma coisa ou só decorou momentaneamente. Nas semanas seguintes, você pode só seguir o mesmo cronograma ou ir variando, se dedicando mais a coisas que te causaram dificuldade ou que despertaram a sua curiosidade nas semanas anteriores. Ah, Gabriel, mas eu não tenho tempo para ver uma videoaula inteira em um dia só. Ou então, eu tenho mais tempo do que o necessário para ver só um podcast pequenininho. E aí? Adapta, my friend. O cronograma é seu. E uma última coisa, esse cronograma que eu passei aqui no final pode parecer uma coisa extremamente básica e simples, né? Poxa, é só isso mesmo? Sim, é só isso mesmo. E isso vai realmente melhorar o meu inglês, Gabriel? Yes, it will. Se você seguir esse passo a passo com consistência, ao longo do tempo, eu te garanto que o seu inglês vai ter uma melhora significativa e que você vai aprender muita coisa nova. Mas veja o ponto-chave aqui, ao longo do tempo. Esse é um processo trabalhoso, que não leva uma semana ou um mês. Cabe a você ter a constância, a disciplina e a perseverança necessária para seguir com esse processo e começar a ver os resultados após muito trabalho. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso guia. E, caso tenha gostado, por favor, deixa um like no vídeo e se inscreve no Universo English, porque eu estou sempre postando vídeos novos com dicas novas para aprender inglês. E comenta aí embaixo também se você já usou algum desses recursos que eu postei nesse vídeo ou na parte 1. E se você conhece outros recursos legais para aprender inglês de maneira grátis. Mas, por hoje é só isso. Bye bye.